Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, seguindo a nossa trajetória aqui da responsabilidade civil. Muitos de vocês vão prestar concursos públicos, né? Que virão aí pela frente, ou exercerão um cargo público em comissão, que é aquele que não presta o concurso, que é convidado para exercê-lo. Nós temos o professor Danilo, né, que é procurador do município, um exemplo para vocês de ex-aluno top, né, ex-aluno 10, que a gente fala. Ele é um exemplo para vocês de sucesso. Professor, procurador da Câmara de, de Apucarana. Então, assim, professor Fábio também, né, junto dele. Mas o Danilo é um exemplo para vocês seguirem, terem como um norte, um espelho, aquela pessoa que vocês querem ser como ele. O Danilo é um exemplo excelente. E a gente vai estar falando hoje um pouco de uma matéria que envolve, tá, o direito administrativo, porque é a responsabilidade civil do Estado. Então, vocês estudam essa matéria também em administrativo, e, estudam também no campo da responsabilidade civil. Uma das maiores, assim, digamos assim, 70% das ações que tramitam no âmbito civil são de responsabilidade e muitas delas, né, eu diria aí 50% delas, são em face do Estado. Seja porque o Estado se omitiu, ou seja porque o Estado praticou algum ato negligente, algum ato com imperícia, como é o caso dos hospitais públicos. A gente, vez ou outra, vê no noticiário, né, pessoas que morreram no pronto-socorro sem serem atendidas. A gente vê aí uma responsabilidade do Estado que não é. Vejam bem, que embora exista essa omissão e vocês já possam pensar na tal da negligência, né? A gente foi objeto da nossa avaliação. Eu queria parabenizar todos, vocês foram show na nossa avaliação oral e vamos fazer outras dessas, mas como o André falou, sem aí o peso da nota, trocando ideia. Eu quero que vocês participem da nossa aula aqui. A gente gosta quando o aluno pergunta, tá? Então, participem para a gente poder crescer juntos. Então, como eu estava falando, a responsabilidade civil do Estado, ela abre um leque gigantesco. Por quê? Porque a gente tem o Estado atuando na esfera legislativa, na esfera do judiciário e na esfera executiva. Eu diria para vocês que na esfera executiva é onde tem o maior número de ações, do judiciário também. Existe erro judiciário, por exemplo, quando o juiz fixa a pena errada. Então, nós temos a responsabilidade civil do Estado por erro na decisão, né? Está lá na Constituição Federal que aquele apenado que tiver sua pena, tiver erro na sentença, ele será indenizado. Vocês veem muitas vezes no noticiário pessoas inocentes no Brasil que foram de repente presas, né? Porque, digamos assim, às vezes mora na favela e ali próximo tem tráfico, tem tal, mas elas foram presas inocentemente. Não é raro de acontecer no Brasil. Isso acontece no Rio de Janeiro, principalmente, né? Vamos supor, a polícia vai lá, aborda um grupo e ali no meio tem um inocente. Então, assim, o Estado tem que indenizar essa pessoa, tá? Nos concursos públicos, né? A gente está em tempos de pandemia, então, por exemplo, concurso para a OAB está suspensa aí a data. A gente, mas a gente está no motivo de força maior. Mas imaginem vocês, bancas de concurso,
vocês vão prestar um concurso, se preparam e tal, um ano estudando. Eu sempre falo para todos que vida de concurseiro não é fácil. Quem quer concurso já começa desde já, na sua rotina, revendo as matérias, destinando um horário ali para estudar. Eu já tive ex-aluno que estuda horas a fios de madrugada, porque trabalha o dia todo, né? E aí vamos supor, vocês se preparam para um concurso público e chega lá no dia, a banca simplesmente suspende esse concurso, sem um motivo assim, resolve suspender a data 2 dias antes, cancelar, né, aquele concurso. Isso traz prejuízo. Imagine vocês, traz prejuízos materiais e morais, porque o aluno teve toda uma expectativa, gastou com viagem. Eu mesma fui concurseira 5 anos, queridos. Eu estudava para concurso para juiz. Estudei 5 anos. E eu fui prestar Fortaleza, eu prestei no Maranhão, eu prestei Recife, prestei Manaus. Fui Brasil, sou conhecedora do Brasil, só viajando, viajando, viajando. E, e a gente teve um concurso que eu fiz em Manaus, que foi, eu fui até a terceira fase e tal. E ele foi anulado. Então pensa vocês, né? Fazer um concurso, você fez a primeira, segunda fase, a terceira etapa, aí o concurso foi anulado. Então até que ponto aí entra a esfera da responsabilidade civil do Estado, que não diligenciou direito, não cuidou. Então, existe toda uma esfera de responsabilidade civil do Estado que, muito embora vocês pensem logo na conduta negligente, na culpa em stricto sensu, na verdade, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Ela independe de culpa ou dolo. Independe de culpa ou dolo. Então, assim, existe uma omissão, existe um fazer, muitas vezes, que ele deixa de praticar o ato, mas não é nem na esfera da culpa, é na esfera de objetividade mesmo. E é isso que a gente vai estudar hoje. Tanto existe responsabilidade, por exemplo, no âmbito legislativo, entendeu? Por exemplo, a gente não tem lei sobre a greve no serviço público. Tem projeto de lei desde 93, que foi engavetado, não tem lei até hoje. Vamos pensar que por falta de lei, uma pessoa, né, vai. Vocês, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, é muito importante ir acompanhando as notícias, tá? Nos bastidores, mas o aluno de direito tem tudo a ver também com a política, tá? Então, assim, tem que saber um pouquinho, para não cometer gafes, né? Não ser nenhum fanático. Não pode. O operador do direito é um sujeito equilibrado, tá, queridos? Não tem que pender nem para um lado nem para outro. Mas vocês têm acompanhado que eles querem acabar com a lei que criou as farmácias populares. E eu fiquei pensando, gente, que absurdo que vai ser isso, né? Quantas pessoas não se utilizam do SUS para pegar suas medicações, na farmácia, medicação da pressão de graça, diabetes. A Constituição nossa consagra que a saúde é um direito de todos e será proporcionada pelo Estado. Tanto que o SUS, ele é modelo, o nosso SUS é modelo em outros países. O serviço, por exemplo, que a gente tem de tratamento de AIDS, as pessoas pegam a medicação sem gastar nada, é o melhor, um dos melhores do mundo. Então, assim, eu fiquei pensando comigo na responsabilidade civil do Estado por acabar com o programa da farmácia para todos. Né? Fiquei pensando da farmácia popular. É uma reflexão que eu faço aqui a vocês. Né? Eu ouço muito a CBN e eu ouvi críticas assim acirradas do Sardenberg, né?
Miriam Leitão, né, no sentido assim, nossa, mas espera lá, e a Constituição não assegura que a saúde é um direito de todos? A gente já tem um SUS que, né, não dá conta, que é muito, que sofre vez ou outra, né, faltam médicos, vem corrupção e tal. E ainda assim abolir um programa que atende a esse primado da solidariedade social, da saúde ser um direito de todos, eu fiquei me perguntando, e as pessoas que forem prejudicadas? Será que não tem uma ação de responsabilização aí em face do Estado? Eu penso que sim, tá? Eu penso que sim. Eu acho que é uma coisa muito séria acabar com a farmácia popular no Brasil. E estão discutindo, provavelmente acabem com esse programa. Eu não sei o que vai dar, tá? Nas próximas semanas aí que a gente vai assistir isso. Eu vou colocar aqui o nosso material para a gente ver que nem sempre foi assim a responsabilidade civil no âmbito público, né? Na verdade, esse segmento doutrinário que a gente tem hoje e consagrado na CF de 88, parágrafo 6º, tá? O Estado é responsável por todos os atos de seus agentes, tendo consequentemente o dever de ressarcir as vítimas a eventuais danos causados. CF, artigo 37, parágrafo 6º. Esse é um artigo que é importantíssimo para vocês, que consagra a responsabilidade civil do Estado, tanto contratual quanto extracontratual, que é o dano moral ou aquiliano, né? Responsabilidade, né? Moral ou aquiliana. É muito importante esse artigo para nós. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma doutrinadora muito conceituada no âmbito do direito administrativo, ela diz que quando se fala em responsabilidade do Estado, está se cogitando dos 3 tipos de função: a administrativa, a jurisdicional e a legislativa. Fala-se, no entanto, com mais frequência da responsabilidade no âmbito da administração pública, ou seja, no âmbito executivo, já que, com relação ao poder legislativo e judiciário, essa responsabilidade incide em casos excepcionais. Então, infelizmente, queridos, no âmbito judiciário, a gente vai ver que as hipóteses são mais restritas, no âmbito do poder judiciário, e no âmbito legislativo, piorou, tá? No âmbito legislativo, praticamente não há responsabilidade, porque infelizmente nesse âmbito não se aplica, são hipóteses muito restritas. Mas no âmbito da administração pública é tranquilo, tá? Essa responsabilidade civil do Estado, ela tende ao princípio da isonomia, ela tende ao princípio da eficiência. Vocês já devem ter estudado direito administrativo ou ainda não? Não? Estamos estudando ainda, professor. Ah, vocês estão estudando? Quem que é o professor? Professor Fábio? Rodolfo. Rodolfo. Entendi. Então, no âmbito da administração pública, né, a gente tem aqueles princípios que vocês já devem ter estudado, da eficiência, da isonomia, princípio da legalidade. Então, a responsabilidade civil da administração pública é um reflexo dos princípios gerais que norteiam a máquina estatal. A administração pública, ela é uma pessoa jurídica. Do, o que acontece? O Estado, né,
O Estado, espero que vocês se recordem lá, ele é formado pela União, estados, municípios e autarquias públicas. Então, cada ente desse tem uma personalidade jurídica própria, tá? União Federal, é tudo separadinho no nosso ordenamento jurídico. A União Federal é responsável, né, digamos, pelas universidades federais, os hospitais federais e tudo mais. Por proporcionar, por exemplo, que vocês conhecem, um exemplo de autarquia pública federal é o INSS. Então, é muito importante a responsabilidade civil em todos os âmbitos públicos, para assegurar às pessoas o cumprimento dos princípios de direito administrativo, os princípios gerais da administração pública, porque a administração pública é responsável por proporcionar o quê? Saúde, educação, tudo isso é um direito a todos, é um direito de todos, que tem que ser proporcionado pelo Estado. Mas, no entanto, queridos, que eu queria falar para vocês da evolução da responsabilidade civil. Nem sempre foi assim. Na verdade, se a gente pegar lá atrás, como a gente já viu no começo da teoria da responsabilização, direito romano, no direito na Idade Média, depois depois a gente só pode falar em responsabilização civil no século XVIII para frente, mas antes disso a gente tinha a máxima de King do not wrong. Até tem um O aqui, do not wrong. O rei nunca erra, né? Então havia aquela questão do governo absoluto, né? Dos governos ditatoriais, como a gente teve Mussolini, Napoleão. Então, como o rei nunca erra, não havia responsabilização do Estado. Porém, com isso, com o tempo, né, com o passar do tempo, como eu já falei para vocês nas nossas primeiras aulas, as pessoas foram sofrendo danos e foi se pensando no elemento culpa, na culpa ou dolo da conduta estatal, porque a gente tinha as vias, o transporte, né? O transporte até hoje em toda a Europa, em grande parte dos Estados Unidos também, é via férrea. E havia muitos acidentes nesse âmbito, havia muitos acidentes nas fábricas, na Revolução Industrial, no século XVIII, século XIX, houve uma ebulição, né? Surgiu a Ford, surgiram grandes empresas de veículos, de máquinas a vapor e tudo mais, e as pessoas começaram a pleitear. Para a vítima, era um enorme desafio, por exemplo, comprovar a culpa do Estado, porque ela muitas vezes não tinha provas, mas ela tinha sofrido no âmbito do Estado. E aí surgiu essa teoria da culpa administrativa, né? Muito embora ela tenha sido um avanço, era difícil para as vítimas fazerem a comprovação, terem o ônus da prova com relação ao dano causado. Por isso que foi uma teoria que durou por pouco tempo, tá? Eu diria para vocês, já no século XIX, século XX, a gente teve já um presságio, já um início da responsabilidade civil objetiva. Mas antes um pouquinho dela, surgiu a teoria do risco, como uma precursora da responsabilização objetiva do Estado.
Eli Lopes Meireles também, que é um grande doutrinador na área de direito administrativo. O que ele fala da teoria do risco? Teoria do risco integral. É uma modalidade extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática por conduzir a abuso e a iniquidade social. Então, primeiro surgiu essa teoria do risco integral, ou seja, de que o Estado seria aquilo que eu falo para vocês da radicalidade, né? A radicalização no direito nunca é bem-vinda. E a teoria do risco integral, ela era radical, no sentido de que não se precisaria mais comprovar a culpa ou dolo, e a administração ficaria obrigada a indenizar qualquer dano, todo e qualquer dano, ainda que resultado da culpa da vítima. Então vejam vocês como era muito radical essa teoria, tá? Do risco administrativo integral. Ela não admitia o que nós já estudamos nas nossas aulas pretéritas das excludentes. Imagine vocês, então, se o Estado comprovasse que foi uma negligência da própria vítima, mesmo assim ele teria que indenizar. Por isso, com o passar do tempo, foi evoluindo a jurisprudência e surgiu a questão do risco criado. Não é o risco integral, é porque a administração, como cria um risco para as pessoas, ela vai ser obrigada a indenizar, independente da culpa ou dolo, mas admitidas as excludentes. Tá, queridos? Então, risco administrativo integral não se aplica mais. É só a teoria do risco criado. A gente viu que quando que incide a responsabilização objetiva? Quando a atividade gera risco, né? Porque ela tem um dever de segurança, um dever de assegurar certa cautela para a sociedade. Então, como o Estado é uma dessas atividades que criam risco, é por isso que ele tem que indenizar, certo? Cuidado com essa pegadinha em concursos públicos. A OAB sempre pergunta concursos no âmbito público. Professora, Pois não. no risco criado não precisa comprovar a culpa e o dolo. Não. Não precisa. Não precisa, tá? Mas admite-se as excludentes. Você entendeu? Admite-se que o Estado venha e alegue aquelas excludentes que a gente estudou. Força maior, culpa exclusiva da vítima, de defesa, que a gente estudou mais? Estrito cumprimento do dever legal, tá? Entenderam? Pegadinha de concurso. Teoria do risco integral não se aplica mais. Ela é radical. Ela admite a responsabilização do Estado em qualquer caso, mesmo que a vítima tenha concorrido para o dano. Tá? Então, ela é ultrapassada essa teoria. A do risco criado é a que prevalece hoje, que como o Estado gera um risco para a sociedade, no âmbito da administração pública toda, União, Estados e municípios e autarquias, ele tem que ser responsabilizado pelos danos que causar, independente da culpa ou dolo. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, tá? Então, essa é a regra hoje no país. No nosso país, é a regra como padrão, acatando o padrão da teoria do risco administrativo.
É o risco criado, tá? Aí a gente teve algumas teorias em meados do século XIX ainda, de responsabilidade do Estado. Até Maria Silvia Zanella de Pietro faz essa ponderação. Ela tinha essa teoria, ela teve base no direito civil, ela distinguia os atos do Estado em atos de império e de gestão. Segundo essa teoria civilista, tá, de irresponsabilidade do Estado, se os atos fossem praticados pela administração como gestora, eles seriam indenizados, porque estaria em situação de igualdade com os particulares. Mas se fosse por ato de império, como o caso das leis e tudo mais, aí não, tá? Mas também não prevalece mais essa teoria civilista. Aí a gente teve uma publicista, que é a teoria da culpa do serviço, ou culpa administrativa, e a teoria do risco, que Eli Lopes Meirelles faz esse desdobramento, que é o risco administrativo e o risco integral, certo? Então, Eli Lopes Meirelles é um dos doutrinadores mais antigos de direito administrativo brasileiro, que fala da responsabilidade civil do Estado. Ele faz toda essa digressão, que é esse caminho aí, para chegar até o que nós temos hoje, tá? Existia também, queridos, uma dúvida se o Estado teria que indenizar por causa da teoria da responsabilidade civil objetiva, tá? Se ele teria que indenizar apenas quando ele praticasse atos comissivos ou quando ele se omitisse também. E hoje já está superado de que quando ele se omite, ele também tem que indenizar, tá? Havia aí uma doutrina, assim, minoritária, eu diria, incipiente, tá? Que surgiu, mas e que dizia que na omissão teria que se comprovar a culpa do Estado. Essa era uma corrente que tinha, mas hoje ela está superada. Mesmo na omissão, na conduta da omissão, ele também tem que responder, tá? Responsabilidade por atos do Poder Legislativo. Vejam bem, aqui é uma parte delicada. A regra que impera, tá? Câmara dos Deputados, Senado, vocês sabem que de lá que surgem as leis. Infelizmente, a regra é da irresponsabilidade, sob os seguintes argumentos. Primeiro, o Poder Legislativo atua no exercício da soberania, podendo alterar, revogar, criar ou extinguir situações, sem qualquer limitação que não decorra da Constituição. E, segundo lugar, o Poder Legislativo edita normas gerais e abstratas, dirigidas a toda uma coletividade. O ônus delas decorrentes é igual para todos, que se encontram na mesma situação, não quebrando o princípio da igualdade perante os ônus e encargos sociais. Então, na verdade, como essa atividade do Estado legiferante é toda imbuída, ela tem toda uma intenção de se dirigir à coletividade e podendo ser modificada a qualquer tempo, se prejudicá-la, né? Tem leis que prejudicam as pessoas, como eu estava dando exemplo da farmácia popular, pode haver um controle de constitucionalidade das leis pelo Supremo, inclusive. Vocês sabem que o Supremo vive dizendo, né? Quando a lei é inconstitucional, viola a Constituição.
Então, por causa do exercício desse controle e da possibilidade de revogação a qualquer momento, impera no âmbito do poder legislativo a teoria da irresponsabilidade. Tá? Não tem como cidadãos responsabilizar os parlamentares que eles mesmos elegeram. Nós que elegemos as pessoas que estão lá. Né? Vocês veem a situação que a gente está enfrentando esses dias aí com aquela deputada Flor de Lis. Não é quebra de decoro, por enquanto, o que ela fez. Ela está com a prisão decretada. Quer dizer, não pode decretar a prisão, né? Porque ela tem imunidade parlamentar. Mas ela praticou um ato passível de prisão, porque foi oferecida a denúncia. Toda a investigação prosperou para o lado dela, com relação ao marido, o homicídio do marido. E aí a Câmara agora precisa se reunir e decidir se o ato praticado por ela foi quebra de decoro ou não. Tá? Então, assim, existe toda uma proteção ao parlamento nosso, aos parlamentares. Eles não podem perder o mandato por crimes que não sejam crimes eleitorais. Né? E aí a gente fica nesse impasse aí. O que acontece? Tem leis que vêm que prejudicam a coletividade. Vejam vocês, eu sempre falo para os alunos quando eu dou direito do trabalho, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi aprovada na bancada do Congresso por 345 parlamentares, ou 41, uma coisa assim, todos da bancada empresarial do Congresso. Todos da bancada empresarial, a grande, né? Tinha uma minoria ali que votou contra, tá? E o que acontece? Em função disso, a gente tem algumas disposições, por exemplo, correção monetária de crédito trabalhista, juros da poupança, TR, desculpem, e os juros de mora é os juros da poupança. Então, assim, a gente teve assim, várias leis na reforma trabalhista bem desfavoráveis ao empregado. Mas fomos nós próprios que aprovamos estas leis, compreendem? Por isso não pode haver responsabilização do Poder Legislativo. Porque nós elegemos toda a bancada que se compõe o Congresso, né? Por isso que é tão importante o voto consciente e tal. Porque depois não tem choro nem vela. Se as leis forem ruins, e a gente tem passado por isso, por uma qualidade legislativa péssima, tá? Nos últimos tempos, lá pelos idos de 1990, época que eu era estudante da faculdade, né? 93, a gente teve leis formidáveis que vocês estudam até hoje, direito do consumidor, que é a lei 8.078/90. Nós tivemos que mais grandes estatutos, o ECA. Então a gente tinha uma qualidade muito superior ao que nós temos hoje. Hoje, se vocês abrirem lá o planalto.gov e forem ver as leis, tem lei que é piada, assim, dia do bibliotecário, lei, assim, parece que estão de sacanagem com a nossa cara, mas... então, assim, a gente perdeu muito a qualidade legislativa, infelizmente. Os grandes estatutos que a gente tem foram um sopro do constitucionalismo de 88, né? Vieram daquela força que a gente teve da Constituição de 88, que a gente tinha grandes parlamentares, tá? Grandes deputados, senadores, que queriam aprovar leis boas. Então, as críticas que se tem a essa irresponsabilização legislativa.
é que, mesmo o Estado exercendo a soberania, o poder legislativo tem que se submeter à Constituição, de modo que acarreta a responsabilidade do Estado quando ele dita leis inconstitucionais. Com certeza. Nem sempre a lei produz efeitos gerais e abstratos, de modo que o Estado deve responder por danos que atinjam pessoas determinadas, mesmo que se trate de normas constitucionais. Então, existe aí uma crítica, tá, ferrenha em torno disso. A eleição do parlamentar implica delegação para que se faça leis constitucionais e não inconstitucionais. Ok? Nós os elegemos acreditando que eles vão seguir a Constituição, mas muitas vezes eles não seguem, né? E no âmbito do judiciário, o que acontece com o judiciário? Também tem divergência, tá? Nesse caso tem mais divergência doutrinária. Há quem defenda que o judiciário é soberano, que os juízes têm direito de agir com plena independência, sem temor de que suas decisões possam ensejar a responsabilidade do Estado. Para essa corrente da doutrina, os magistrados não são funcionários públicos e, portanto, a indenização infringiria a regra da imutabilidade da coisa julgada, porque implicaria no reconhecimento de que a decisão foi proferida com violação à lei. Então, assim, queridos, basta a gente ter um pouco de bom senso para pensar, né? Imagina se fosse possível a responsabilização por ato legislativo. Nosso judiciário já está tão assoberbado de ações por força da responsabilização da administração pública. Imagine se também fosse possível pelo legislativo e pelo poder judiciário. Para a corrente que critica, diz que a soberania é do Estado, não dos poderes. A independência não é aceita, já que inerente aos três poderes. Logo, o mesmo temor poderia ser utilizado como argumento pelo poder executivo e legislativo. E aí, a gente faz a pergunta, né? O Estado pode ser responsabilizado pelos prejuízos causados a terceiros? Ah, não, aqui, a questão dos juízes. No âmbito dos juízes, então, do judiciário, tem essa crítica, tá? Ainda que se entenda que ele é um agente político, o juiz, não sei se vocês sabem, não é servidor público, como os demais, tá? Como os analistas, técnicos. Ele é um agente político. Então, ele estaria abrangido por essa norma do parágrafo 6º, que diz que o Estado se responsabilizará pelo ato dos seus agentes. Se a gente for pensar por esse lado, então tem corrente que defende a responsabilização do judiciário, sim, por suas sentenças, tá? Se vocês me perguntarem, professor, o que prevalece? Prevalece a disposição no nosso CPC de que o juiz só responde quando ele agir com culpa ou dolo, tá? Então, o judiciário só responde se ele agir com culpa ou dolo, ou pela disposição do parágrafo 6º, por erros na sentença judiciária, erros na fixação da pena, tá? E com relação às concessionárias e permissionárias de serviço público? Em princípio, a resposta é negativa, que elas não respondem, que o Estado não responde. Porque a partir do momento que ele concede, que ele faz uma concessão de serviço público, ou que ele transfere, né, a essas pessoas, vamos pensar no pedágio, concessionária de pedágio. O Estado do Paraná concedeu, ele transferiu para ela toda a responsabilidade pela pavimentação asfáltica, certo? A partir do momento que se tem esse contrato de concessão, pensa-se que ela é que deve responder.
No entanto, tá? Que é quem deve responder a concessionária. Porém, o que prevalece? O entendimento de que a responsabilidade do Estado subsidiária persiste. Então, se ela não pagar os danos, se a... esqueci o nome da concessionária de pedágio. Mas se ela não pagar, o Estado paga, tá? O Estado deve pagar subsidiariamente. Então, vocês forem advogados, uma ação contra a concessionária de pedágio, tem que colocar o Estado do Paraná também no polo passivo. Por quê? Porque ele responde quando, vamos pensar que, sei lá, é uma empresa privada, concessionária, que ela venha a quebrar, né, a entrar em estado de falência. Aí o Estado tem que indenizar. Bom, responsabilidade subjetiva do Estado existe? Então, tem uma corrente que defende que, no caso de uma omissão do Estado, a responsabilidade passaria de objetiva a ser subjetiva. E que, nesse caso, teria que se demonstrar o dolo ou a culpa. Certo? Mas, como eu falei para vocês, é uma corrente bem minoritária essa, nesse sentido. E o prazo, queridos? Os alunos sempre têm dúvida. Professor, e o prazo? Se eu sofri um acidente, se o meu pneu estourou por um buraco na via, uma árvore caiu. 5 anos. Prazo prescricional de 5 anos. Não foi atendido no SUS adequadamente, veio a falecer, tá? Prazo de 5 anos prescricional. Aí eu coloquei para vocês no material, que é muito importante no estudo da nossa matéria, a jurisprudência. Tanto que quando um aluno quer fazer TC de responsabilidade civil, em qualquer âmbito, tá? No abandono afetivo, no Estado, eu sempre falo que tem que pesquisar a jurisprudência. Olha aqui uma jurisprudência recente do STJ, 16/6/2017. Responsabilidade por erro judiciário. Princípio da accionata. O que é a accionata? É o termo inicial de quando ele começa esses 5 anos. O termo inicial do prazo prescricional dá-se como regra no momento em que constatada a lesão e seus efeitos, conforme o princípio da accionata. Então, só surge a prescrição, ela só começa, se inicia só a partir do momento que se teve ciência da lesão, tá? Ó, no caso, em caso, o prazo prescricional de 5 anos do decreto 20.910 de 32, a primeira lei que surgiu de responsabilidade civil é que prevê esses 5 anos, tá? Aplicável às ações indenizatórias propostas contra a Fazenda, começou a fluir na data em que foi expedido erroneamente o ofício com o valor da pensão alimentícia a menor, momento a partir do qual o direito de ação poderia ter sido exercido. Não há relação de trato sucessivo. Então, aqui houve uma responsabilização proposta contra a Fazenda, tá? Por erro na fixação do valor da pensão alimentícia, tá? STJ. Administrativo, responsabilidade civil do Estado, dano moral, tentativa de homicídio dentro do estabelecimento prisional. Isso é muito comum. Também foi reduzido o quanto? Foi reduzido a fixação. Vocês sabem que na responsabilidade civil é livre arbitramento do juiz.
Então, assim, muitas vezes o Estado recorre e consegue diminuir a condenação, minorar o quanto, tá? Ó, em 30 mil não se afigura desproporcional de plano, nesse caso ele manteve, ó. Se considera descabida a redução nessa via especial. O que aconteceu? Uma tentativa de de homicídio dentro do estabelecimento prisional. 30 mil reais. Pouco, né? Esse dano moral. No Brasil, as indenizações são assim, são ínfias, tá? Olha essa aqui, que bacana. Concurso público. Concurso público. Indício de fraudes no certame. Direito à indenização de candidatos, decisão de Luiz Fux. Um recurso especial, tá? Direito à indenização de candidato pelos danos materiais relativos às despesas de inscrição e de deslocamento. Foi uma decisão de repercussão geral, ou seja, é uma decisão que cabe para todos os casos parecidos. Ó, pretensão, e outra aqui do TJ de São Paulo. Pretensão ao recebimento de indenização decorrentes do cancelamento do concurso, impossibilidade, ilegalidade do certame reconhecida em ação civil pública por improbidade administrativa, visto que as vagas deveriam ter sido preenchidas pelos candidatos no concurso anterior, uma vez que ainda dentro do prazo de validade. Muito comum isso. Eles abrem concurso, queridos, imediatamente, sendo que ainda tem para chamar do outro concurso e está no prazo de 2 anos. Então, isso aqui, ó, causa indenização por danos morais e materiais. E também é passível de mandado de segurança. Eu já tive vários colegas, ali professores da UEL, que impetraram mandado de segurança para entrar, porque a UEL simplesmente fez um novo concurso sem chamar a lista deles. E eles estavam aguardando para serem convocados. Aí eles conseguiram impetrar o mandado de segurança e conseguiram tomar posse. No entanto, cancelado o concurso é devida à restituição da respectiva taxa. Olha que interessante a decisão. Ocorrência, no entanto, que não gera direito à reparação, porque ausente a caracterização do dano moral ou material nos termos postulados na vestibular. Expectativa de direito que traduz mero aborrecimento da vida cotidiana. Olha só, vocês sabem, né, que não é mero aborrecimento estudar tanto para um concurso e esse concurso ser cancelado. Mas é jurisprudência, TJ São Paulo. Entenderam que é mero aborrecimento. Existe muita teoria da indenização, nós vamos estudar isso, tá? Indenização pela perda de uma chance. Né? Então, o sujeito estuda, e aí é cancelado o concurso, ele perde uma chance de se prospectar, olha essa do STF, ministro Barroso. Trata-se de um processo em que se discute a responsabilidade civil por danos materiais causados ao candidato inscrito no concurso público, cancelado por suspeita de fraude. O STF já reconheceu a repercussão geral da questão debatida. Diante do exposto, com base no artigo 328, determina o retorno dos autos à origem. Então, a repercussão, que é esse número aqui, ó, recurso especial 613737 do DF, já entendeu que o candidato tem direito à indenização quando o concurso é cancelado por suspeita de fraude. Por quê? Porque
A administração pública tem que ter toda uma responsabilidade de fiscalização, não pode cancelar e simplesmente não indenizar, tá? Depois eu coloquei para vocês uma da responsabilidade civil extracontratual, queda de buraco em via pública, alegação de omissão do município no dever de fiscalização, sentença de improcedência. Por que houve improcedência nesse caso aqui? Porque a prova testemunhal confirmou que a pessoa já tinha caído outras vezes. Olha para vocês verem como que é essa história das excludentes. O Estado vem e traz a excludente de culpa exclusiva da vítima. Olha lá que eu falei para vocês, da teoria do risco administrativo. Está consagrada no artigo 37, parágrafo 6º, que atribui ao município o dever de indenizar, independente de culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros, tratando-se de omissão específica e, portanto, de responsabilidade objetiva, há necessidade de comprovação do dano e nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar. Então, como eu falei para vocês, tem correntes jurisprudenciais que entendem que o buraco é uma omissão, tá? E que daí teria que comprovar culpa ou dolo, que seria a responsabilização subjetiva nos atos de omissão. Prova testemunhal que confirmou a queda. Inexistência de prova pericial. No caso em que pese ter sido demonstrado o dano e a queda, os documentos anexados pela própria parte autora noticiam fatos que, no mínimo, põem em dúvida a existência do nexo de causalidade. De fato, os boletins médicos sugerem a conclusão de que a recorrente já havia se lesionado muito antes do episódio narrado nos autos. Olha que feio, queridos. Advogado entrar com uma ação dessa, né? Muitas vezes o advogado entra na mentira até da própria pessoa. Ah, doutor, eu caí num buraco e tal, no asfalto. Esse caso aqui, tá vendo? Ela já tinha tido uma queda por outro motivo, em outro lugar, e o juiz conseguiu ver que isso estava no laudo. E excluiu o dever de indenizar. Depois eu coloquei umas outras aqui, a questão do acidente, né? E acidente de trânsito, também questão de buraco, ó. Trata-se de recurso, município contra sentença que julgou parcialmente procedentes em decorrência de queda do seu veículo em buraco na via, configurada a responsabilização objetiva. Vocês viram como é divergente a nossa jurisprudência? Acabei de ler uma outra ali que, em caso de buraco, se aplicaria por ser omissão, responsabilidade subjetiva. Já essa aqui, ó, do TJ do Rio Grande do Sul, entende que configura a responsabilidade objetiva do ente municipal ante a omissão quanto à manutenção da via pública, danos materiais comprovados, correto valor da sentença. Gente, o TJ do Rio Grande do Sul é super avançado, sabe? Um monte de coisas na área do direito. Eles são bem mais assim avançados na jurisprudência. Se vocês prestarem concurso, eu já prestei em Porto Alegre. É um estado excelente para se trabalhar, sabe? Que está mais avançado no direito, eu acho. Pois não, André, você queria perguntar alguma coisa? Vamos em frente. Uma outra jurisprudência recentíssima, 20 de 3 de 2020,
Ação de indenização, queda de árvore. A gente tem falado disso nas nossas aulas. Ó. Árvore plantada em via pública. Ineficácia do serviço de fiscalização, conservação e manutenção. Responsabilidade objetiva. O que o Estado veio e fez na defesa? Alegação de excludente. O juiz colocou não configuração. Tribunal do Paraná. A ausência de demonstração de que foi a chuva que causou a queda da árvore. Dano moral não configurado. Vocês viram? Dano material demonstrado. Conhecido e parcialmente provido. Então, queridos, vejam, vocês falaram isso na nossa aula passada, não sei se vocês estão lembrados. Teve alguém que falou da árvore. Eu não vou lembrar porque é muita gente, tá? Para minha cabeça. Mas eu lembro que eu fiz essa pergunta e quando foi falar, alguém citou aí o exemplo da árvore, né? Quando foi falado das excludentes. Quando que é fortuito? Quando realmente a queda sobre um veículo decorreu daquela chuva. Não uma chuva ferrenha, como vocês têm apucarana, ventos, não sei o quê. Mas quando o veículo está na rua, de boas, e cai a árvore, responsabilização objetiva. Certos? Dúvidas? Esse campo da responsabilização civil do Estado é um campo muito fértil, tá? Tem muita jurisprudência boa, muitas ações, né? Vocês não imaginam como o Estado sofre ações, principalmente em termos de saúde, né, gente? Em termos de saúde, tem muita questão de omissão, de medicação ministrada errada, de gente que morre por câncer, tá? Porque o postinho marcou só para daqui 1 ano e 2 meses, vamos supor, a pessoa está com uma suspeita, só que o tratamento com a radioterapia ou a cirurgia só tem para o ano que vem, para o final do ano. E o câncer é uma luta contra o tempo. Então, aí as pessoas movem a ação de indenização pela perda de uma chance. Ela tinha uma chance de sobrevida, ela tinha como sobreviver, mas o Estado foi não foi diligente, né? Não foi rápido, foi muito vagaroso e não atendeu os preceitos da Constituição nesse sentido. Tem muita, tá? Então, todas as vezes que se tem um erro médico no âmbito do SUS, existe a possibilidade aí de ação de indenização. Lógico, queridos, que a gente vai estudar a responsabilidade civil do médico e a gente vai ver que muitas vezes tem culpa exclusiva da vítima, tem culpa concorrente da vítima, porque, por exemplo, ela tem que fazer o repouso e não faz, o médico tentou tudo, mas o organismo dela não respondeu. Então, assim, são ações dificílimas na prática, porque você tem que ter uma prova concreta de que decorreu da ineficiência do Estado, né? Existem muitos casos, por exemplo, de partos, né? Que a mulher fica esperando, por exemplo, na UPA, fica ali com as dores do parto, com a enfermeira, aí eles só vão chamar o médico se se o parto não evoluir. E aí, quando vai fazer a cesárea, depois, no outro dia, 2 dias depois, acaba que o bebê nasce, vamos supor, com um atraso ou com sofrimento fetal, ou a mulher, né,
tem, vamos supor, uma pressão alta, acaba morrendo na mesa de parto. Então, assim, no âmbito público, a responsabilização civil, o âmbito da saúde, são indenizações, assim, as pencas, né? Um monte. E são ações, queridos, que nós advogados, particularmente, quando a gente pega, assim, não pode ter pressa, sabe? Porque são ações que demoram muitos anos. O Estado, como vocês sabem, tem prazo em dobro e em quádruplo. Tem em dobro para recorrer, em quádruplo para contestar. Então, assim, todos os prazos nessa ação vão ser muito demorados. E eles recorrem até Curitiba, Brasília, né? E acontece que essa ação pode demorar, uma ação de indenização hoje, contra o Estado, demora, sei lá, 12 anos. É uma coisa assim, a perder de vista. E muitas vezes eu já tive casos na prática que meu cliente, por exemplo, chegou a morrer a testemunha dele. Morreu a testemunha de tanto que demorou para marcar audiência, esse tipo de coisa, tá? Então, aquela coisa do nosso direito, eu estava comentando isso até, eu tenho uma revista super interessante sobre o nosso judiciário, que saiu ano passado. O direito, o poder judiciário no Brasil, ele é muito tardio, ele é muito falho. Enquanto no ZEUA você entra com uma ação e 3 meses está resolvido, 4 meses, indenizações milionárias. Vocês têm acompanhado o que tem ocorrido lá, né? Agora esse sujeito que morreu com 7 tiros. São indenizações milionárias e resolvidas rapidamente. O âmbito penal também. O cara vai ter uma sentença rápida, entendeu? Aqui no Brasil eu falo 3 meses, gente, não chega a tanto, eu acho, né? Mas é resolvido geralmente no mesmo ano. Quem puder assistir aquele... Eu adoro aquela série. Ai, gente, como que é o nome? Suits, tá? Eu adoro aquela série porque mostram os advogados norte-americanos fazendo aquelas... atuando extrajudicialmente, que é o que a gente tinha que ter no Brasil. A gente tinha que ter arbitragem em pleno vapor, mediações, porque a gente não pode depender tudo. A gente vive hoje um sistema judiciário falido, que já mostrou a sua incompetência. Mais de 300 milhões de ações tramitando só no STF. Olha que absurdo, enquanto no direito norte-americano são 19 por ano ações na Suprema Corte. Então, assim, não podia esse monte de ações para o STF, tinha que ser só violação à Constituição mesmo. Mas tem muita coisa que vai e para 11 ministros. Então, a gente vive mesmo um poder judiciário muito deficiente, tá, queridos? Isso é muito triste na prática, sabe? Como advogada, às vezes eu fico tão triste, eu vejo a mãezinha, ela precisa, minha cliente, né, dos alimentos, assim, tá desempregada, meu, ela tá precisando ali que o pai vá preso, ou pague, né? Mas a coisa é tão lenta, que assim, imagine vocês, lá na França, onde minha irmã mora, minha irmã entrou com uma ação dessa para minha sobrinha, o Estado paga, vocês não acreditam. Lá, como é que funciona? Você leva as suas reclamações nas subprefeituras de Paris, né? Então, você tem uma solução da prefeitura primeiro para o caso, entenderam? Depois que, se necessário, essa mairie vê um advogado para você, um defensor público, para ingressar no judiciário. E o Estado, queridos, ele antecipa os alimentos e depois ele cobra do réu. Ele paga os alimentos para a mãe que está necessitada e depois ele vai atrás do réu. Lá não tem prisão, tá? Não tem prisão do devedor de pensão alimentícia.
mas eles confiscam a conta e tudo mais. Existe essa eficiência de socorrer as mães para depois cobrar. Então, assim, são paradigmas assim muito diferentes dos nossos vivenciados no Brasil, né? Hoje em dia, o que acontece? O sujeito não tem interesse nenhum de pagar a pensão e não paga porque atualmente, no momento da pandemia, então piorou. Prisão domiciliar, poucos juízes estão decretando a prisão por alimentos. Mas vamos lá para a chamada. Alexandre. Presente, professor. Amanda. Presente. Amanda Maggi. Não. André Guilherme. André Gustavo. Presente. Bruna. Bruno. Presente. Caroline. Presente. Celiane. Presente. Christopher. Eduardo. Presente. Elidiane. Felipe. Presente. Felipe dos Santos. Gabriele. Guilherme. Isabela. Isabela Borges, né? Isabela Alves. Jéssica. Presente. Jonathan. Juliano. Letícia. Luana. Luana Mazaro. Lucas Gabriel. Lucas Michel. Lucas Oliveira. Presente. Lucas Perandio. Presente. Luiz Gustavo. Luiz Henrique. Maquele. Marciele. Presente. Marcos Gabriel. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariana. Matheus Goveto. Matheus Henrique. Moacir. Mônica. Presente. Presente. Moacir também tá. Pietra. Presente. Rafael. Raquel Nage. Presente. Robson. Não. Victor. Vinícius. Eu. Ô, Vinícius, tá sempre aí. O Wellington. Tá aí Presente. também. E o Rony? Não? Tá aí também. Presente. Gente, Professor, não pode parabéns. estar assim. Assim, já coloquei. Gente, Obrigado. queridos, parabéns, tá? Por vocês estarem aqui comigo. Obrigada pelo apoio. Lembra da nossa musiquinha do sol lá? Gosto muito daquela música. Por isso que eu coloquei para nós. Força na peruca, tá? Terminando aqui, eu já passo a chamada, porque eu acho que vocês merecem aplausos de estar aqui. Eu gosto sempre de prestigiar o aluno que está nos ouvindo, que não desanimou, que tá seguindo em frente, tá bom? Então, beijo, bom final de semana a todos, até semana que vem.